Muito boa noite, seja muito bem-vindo à nossa live que foi gravada dia 17 de outubro. Essa live é sobre homeopatia e é feita com o Eduardo, que é meu marido, e eu. Nós somos médicos homeopatas, caso você esteja aqui pela primeira vez. A ideia da live é conversarmos sobre homeopatia, interagirmos com vocês. Queremos ouvir as perguntas, as dúvidas, qualquer tema relacionado com a homeopatia. Toda semana a gente escolhe um tema para a gente começar a conversar, mas independente do tema da semana, nós estamos aqui abertos às dúvidas de vocês. Hoje, especialmente, nós vamos conversar sobre timidez. Então, eu queria começar aqui com uma música. Vamos ver, vocês me falem no chat se dá para ouvir essa música. Essa música é Timidez. Nem sei de que ela é. Nossa, não. É muito antigo. Assim. A gente nem se denunciou. Do Biquíni Cavadão. Então ele fala aqui que ele tenta lutar com aquela, né? Ele tenta lutar com aquela timidez, mas ele não consegue. E nada esconde aquela timidez dele, né? Então a gente sabe quando a pessoa é tímida, né? A gente consegue perceber ali pelos trejeitos dela que ela é tímida. Eu demorei para entrar porque eu tava tímido. Bom, a gente vai falar disso. Até esqueci de perguntar se eu podia falar disso. Que eu sou tímido? Não, todo mundo sabe. Não, mas eu ia contar um caso seu. Ah. Então, o que é o tímido, né? O tímido é aquela pessoa que ela tem vergonha, né, de interagir com os outros. Mas por quê? Porque ela é muito autocrítica. Então ela fica ali pensando, meu Deus, se eu for interagir ali com aquela pessoa, o que será que ela vai achar de mim? Será que eu vou agradar? Será que eu vou falar a coisa certa? O que será que o outro vai pensar de mim? Né? Então ele tem tantas dúvidas sobre o próximo que ele acaba tendo dificuldade. Que é diferente, eu queria começar falando que é diferente do introvertido. Então é essa toada que a gente vai ter aqui, né, Du, na nossa conversa. O introvertido é aquela pessoa que ele não se preocupa tanto com o que o outro vai... Não é que ele não tá nem aí, é que realmente aquilo não tem peso para ele. Então ele gosta de ficar sozinho, ele gosta de ficar lá no canto dele, ele gosta de ficar em casa. O tímido, não. O tímido, ele tem dificuldade de socializar. Ele quer essa companhia, mas ele tem essa dificuldade de socializar. Então, não tem como a gente começar a falar disso sem falar de Constituição, sem falar de Maffei, né, Du? Você quer verdade. deixar para daqui a pouco ou quer falar agora? Não, vamos falar. Então, vamos falar. Deixa eu só fazer um comentário. Então, assim, o tímido, quando a gente conhece uma pessoa tímida, geralmente existe pessoas da família que também são tímidos. Então, é isso que a gente vai começar falando agora. Então, fala. Então, Maffei, no primeiro volume, né, do livro Fundamentos da Medicina, quando ele vai falar sobre a fisiopatologia do pensamento, né? O Maffei, ele trabalhou, acho que a gente já falou várias vezes, mas ele trabalhou muito tempo no hospital psiquiátrico, então ele
tinha muita prática nisso, né? E aí ele começa falando da memória e sua fisiopatologia, depois ele fala do pensamento e da fisiopatologia do pensamento. Fazendo uma breve analogia, só para, né, a gente não cair de paraquedas aqui no tema, a memória, a gente tem os nossos órgãos dos sentidos, né? Então, visão, audição, olfato, paladar e tato. E essas impressões que a gente tem do objeto ou de um acontecimento, né? É o que a gente vai guardar, né? Como representativo aí de alguma coisa, né? Na memória. Então, a nossa memória ela não é completa, que nem a natureza ou que nem um objeto, né? A gente vai guardar o que a gente sentiu, né? Não sei essa interação que a gente teve. E eu acho que é uma analogia possível, como sempre as analogias são imperfeitas, mas a gente pode falar assim que cada memória que a gente tem é como se a gente chama de um engrama, mas como se fosse uma peça de quebra-cabeça. E o pensamento é essa comparação que a gente vai fazendo entre as peças do quebra-cabeça, tá bom? O sentimento é o valor que a gente dá para cada peça, né? Enfim, só para a gente tentar definir um pouquinho aí essas funções psíquicas, para a gente não cair de paraquedas. Depois ele fala da vontade também, mas acho que é um assunto aí para talvez para outra live, né? E aí tem essas disfunções do pensamento, né? Então, quando o Maffei ele vai colocando que existem graus, então você, às vezes, né, tem alguns pensamentos mais ou menos obsessivos, está dentro de uma normalidade, ou seja, você jogou uma partida de xadrez, vai dormir, fica pensando nela. Hoje em dia é muito comum os jovens, né, vão dormir e ficam aí lembrando das fases do videogame, como é que vai fazer para vencer A fase. vencer a fase, o chefão, né, principal no final da fase, enfim. E aí ele fala das fobias, né, dentro aí das obsessões impulsivas, ele vai falar das fobias. A fobia, né, da gente, né, todo mundo sabe, a gente já fez até uma live aqui sobre medo. E aí eu vou ler rapidinho, tá bom? Eu sei que ler não é muito legal, mas eu acho que quando é Maffei, esse capítulo está muito denso, é difícil de resumir, né? Então ele fala assim, ó, semelhante às fobias, são certas obsessões cujo tema é um acontecimento interior. Isso é um defeito funcional, que se apresenta à consciência como humilhante. Então ele tem essa emoção aqui, né? Sendo meio que característica aqui do que ele está falando de um defeito funcional, né? Exemplo, é o terror de corar, que ele denomina, né, como eritrofobia, que se verifica em jovens e tímidos, os quais, ruborizando, temem atrair a atenção e a curiosidade, despertando suspeitas vergonhosas, curando toda vez que se julgam observados. Outros indivíduos, né, outro exemplo, fogem à observação de outro, pois sofrem sabendo que estão sendo observados, perdendo a linha de conduta se forem objeto de atenção dos outros, principalmente em público. Vamos trazer exemplo desses dois aí? Sim, acho que já são exemplos, né? Eu acho. Não, mas É o vamos... jovem, né? Isso, vamos Que, trazer que tem vergonha, vai falar lá na classe, fica roxo, Isso. tipo Eduardo, assim. Então, aí ele vai ficando vermelho, e aí o que o pessoal geralmente do lado fala? Nossa, Nossa, tá ficou roxo. vermelho! E aí o que ele vai fazer? Ele vai Aí ficar vai ficar mais... mais vermelho ainda. Ops, nós trocamos o roxo e o vermelho. E aí o segundo... E o segundo, ó, indivíduos que estão sabendo que estão sendo observados, né? Eles sabem que estão sendo observados e perdem a linha de conduta se forem objeto da atenção dos outros, principalmente em público. E aí ele dá um exemplo, ó, os intelectuais que são eloquentes nas conversas privadas, permanecem confusos e são até aniquilados se tentam falar em público, apagando-se a voz, conseguindo apenas balbuciar palavras ininteligíveis, o mesmo podendo acontecer com cantores. Eu dando aula antigamente. Dando aula para os A Soraya já deu aula, né, na Não, faculdade, na né? faculdade isso nunca me aconteceu. Mas dando aula em cursos que eu fiz, assim, ou mesmo lá na residência, eu não conseguia dar aula, porque
enfim, depois a gente vai entrar nesse assunto. Vamos lá, vamos continuar. Outras são incapazes de urinar em mictórios públicos ou de um trem. Outras, pelo contrário, sobretudo mulheres, evitam reuniões sociais ou espetáculos ou longos passeios porque logo são dominadas pela obsessão das necessidades fisiológicas, que em pouco tempo se transformam em necessidade real e urgente. É. Então ele vai falando que Fica nesse. Aí a pessoa tem vergonha de ir ao banheiro. Socialmente também. Tem gente que tem vergonha de ir ao banheiro porque, o que os outros vão achar, entendeu? E aí acabam segurando o xixi, né? Pra não ter que ir ao banheiro, desculpa. Socialmente. Então vai, continua. Não, acho que é isso. Para uma fé sempre é uma predisposição, né? Sempre tem aí, faz parte da Constituição portanto, né? Existe uma predisposição que são esses defeitos funcionais, né? Então, de novo, né? Tem uma base hereditária, tem uma base constitucional e, enfim, isso os outros autores falam também, né? Acho que é isso, do Maffei que ele traz, acho que é. Então, o que a gente está querendo dizer? A gente nasce tímido. Com a predisposição, né? Então, por exemplo, se você puser uma pessoa tímida aqui na minha frente e uma outra não tímida, eu posso falar da mesma forma com as duas. Uma vai reagir de um jeito e a outra vai reagir de outro, né? Cada um vai reagir da sua forma. Agora, isso quer dizer que, então, já que eu sou tímido... Não preciso fazer nada e tudo bem. Nada vai mudar, então eu estou fadado a me isolar. Então, o que acontece geralmente com o tímido, né? O tímido, ele tem medo de socializar. Mas ele quer socializar. Só que como ele fica naquele conflito que eu falei ali no começo, né? Então ele fica ali pensando, ai meu Deus, mas se eu for ali naquela rodinha, o que as pessoas vão achar de mim? E se não tiver mais assunto? E se o que eu falar não tem graça? Então ele começa a se questionar e aí ele acaba não indo na rodinha conversar com ninguém. E aí ele acaba se isolando e aí vira uma bola de neve. Né? Porque para melhorar a timidez, a gente precisa treinar. Né? E são essas situações que nos ajudam a treinar e a gente vai deixando de ser tímido com esse treino, né? Então, quando a gente se isola, a gente perde essa oportunidade aí desse treino. Vamos dar uma pausa e dar uma olhadinha? Vamos. O meu chat trava, né? Acho que é melhor. Então, boa noite aqui para o pessoal que nos deu boa noite. O Ricardo falou assim, já fui muito tímido. Foi difícil, eu trabalhava isso dentro de mim, mas consegui melhorar bastante hoje em dia. Então, o Ricardo já entendeu que, olha, eu sou tímido, mas eu preciso trabalhar isso, né? E na hora que eu vou trabalhando, eu vou adquirindo mais confiança e vou melhorando. Então, uma das melhores formas aí de melhorar a timidez é o autoconhecimento, né? Então, a homeopatia, ela te convida aí a se conhecer melhor e depois a gente fala disso, vai. Vamos ler mais. Senão, tá. Boa noite. A Vanessa falou, eu era essa pessoa tímida que mudou depois da homeopatia. Você pode comentar um pouquinho? Então, o que a homeopatia poderia... Então, na verdade, como, né, a gente estava vendo uma FEI, como faz parte aí de uma predisposição, né, e de uma alteração do pensamento, é um sintoma mesmo. Então, né, que nem o Soraya estava falando, não é que não tem nada para fazer, né? Existe todo um trabalho aí de autoconhecimento, que nem o Ricardo estava falando. Existe um pouco, em alguns casos, não todos, né, um pouquinho de orgulho de não querer errar, enfim, e se sentir humilhado porque errou, né? Então acho que com a maturidade a gente vai entendendo que a gente pode errar, que a gente pode cometer deslizes, né? Enfim, isso não diminui, né? Então essa sensação de humilhação, né, que o Fei estava
estava colocando, a gente passa a entender que, na verdade, não é uma humilhação, né? A gente não ser perfeito, né? E eu queria misturar essa resposta com uma resposta aqui para Andréia. Logo em seguida ela fala assim, ó, situações de timidez. As situações, pessoas que te intimidam, que você se retrai. Então, isso que é legal na homeopatia também, né? Como tem alguns tipos de defeitos funcionais, defeito entre aspas, tá? Então tem o verbal, tem, né, em relação ao público. Então tem essas modalizações, né, que acho que era isso que a gente estava querendo falar, né, em relação à homeopatia, que individualiza, né, como sempre. Então, é, situações e pessoas, para cada um vai ser um pouco diferente, né? Tem situações que vão provocar mais timidez, mas mesmo entre os tímidos, algumas situações vão provocar timidez para uns e não vai provocar para outros, né? E aí tem a ver com esse defeito funcional. Então, se é verbal, vai ter mais a ver, né, com falar em público, outro se for, eu não sei, varia muito, né? É muito individualizado. A gente tem que individualizar, né? Já que a gente falou da homeopatia, vamos comentar assim. Então, o que a gente observa, né? A pessoa vai deixar de ser tímida? Não, ela não vai deixar de ser tímida porque faz parte da constituição dela, né? Mas ela vai diminuindo, né? Esses excessos, né? Porque uma coisa que pode, essa timidez, ela pode ser normal, né? Mas ela pode chegar num ponto ao desequilíbrio. Então, só de pensar que eu tenho que ir ali conversar com aquela pessoa, ou só de pensar que eu tenho que dar uma aula amanhã, eu começo a ter aquela crise, né? Aquela fobia social, né? Então, eu começo a ter a mão sua, fico branca, meu coração bate rápido, que mais? Ânsia de vômito, né? Aquela crise de ansiedade só de pensar em ter que socializar, só de pensar em que amanhã eu vou ter uma entrevista no emprego, que eu vou ter que conversar com aquele menininho bonitinho. Então, a gente começa a ter sintomas físicos. Então, neste momento, a homeopatia também pode nos ajudar, né? Então, amanhã eu tenho o meu TCC. E eu não consigo, né? Não consigo parar. Tô indo ao banheiro toda hora, tô tendo diarreia, não paro de vomitar, tô suando frio, o coração tá batendo rápido. Neste momento, a homeopatia também nos ajuda. Ah, então ela nos ajuda ali no dia a dia, aquela pessoa que é muito tímida, está querendo melhorar. Os quadros agudos também, né? Os quadros agudos também. E esse comentário da Andréia é isso aí, né? Então, às vezes... não, o que a homeopatia também vai te ajudando é se observar melhor, se afastar de pessoas, né, que não te fazem bem, né? Também o autoconhecimento vai ajudando nessa questão, né? A Vanessa falou, você consegue aí? Então vai. Parece que tá. Gente, por favor. Eu sempre sonho que estou apertada e só acho banheiros de vidro. Os sonhos são muito... Assim, quando a gente consegue entender, né, qual que é o significado, né, do sonho, assim, realmente uma imagem fala muito mais, né, que 1000 palavras aí, porque a situação não do inconsciente pessoal, né, mas do inconsciente coletivo até, a gente consegue entender direitinho, né, que a pessoa tá passando, né. Então aqui a Vanessa é uma pessoa tímida, né? Então na hora que ela se imagina ali no banheiro com vidros, uma situação... ela tá comentando aqui, né? Eu sou tímida. Ela tá gritando aqui, né? A Ione? Eu várias vezes, sim, também. De vidro? Banheiro não, de vidro não, mas assim, procurando, né, um lugar para ir no banheiro, fazer número 1 e não achando e, enfim, tendo que se expor, né, de alguma maneira. É uma situação complicada. Sabe o que eu queria comentar? Eu vou falar de você cantar parabéns, pode ser? Pode ser. Logo que a gente começou a namorar, né?
a gente... foi aniversário do Eduardo, era um dia que tinha aula, lembra Ah, disso? verdade, em Santana, né? Em Santana, aula do curso de homeopatia. E aí eu levei um bolo, sei lá o que foi, eu Foi só um cantando bolo. parabéns, enfim. Não, foi um bolo, você levou Bom, tá bom. bexiga, foi bonitinho. Eu gosto, né? Não sei o pessoal que tá aqui se sabe, mas eu gosto muito, 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 muito de comemorar aniversário, né? E aí eu falei, poxa, nós estaremos em Santana, né? Com um grupo de homeopatia, o pessoal que o Eduardo mais gosta. Então eu vou levar um bolinho surpresa, vamos cantar um parabéns para ele, né? Mas o Du ficou tão vermelho, tão Poxa, sem graça, que naquela hora eu prometi para mim que eu nunca mais ia fazer isso na minha vida. então isso é uma coisa. Não, imagina. Eu tenho que agradecer, na verdade, foi legal. Eu só fiquei roxo porque eu tenho um morro de vergonha. Na verdade, isso é desde criança, né? Não, mas eu acho que o importante aqui. Que mostra que é hereditário. É assim, a gente já nasce tímido, né? Não, o que eu tô querendo dizer aqui é a gente tem que respeitar, né, o outro. Mas você me respeita, na verdade, eu me senti prestigiado, né? Eu não me senti desrespeitado em nenhum momento, né? Ainda Então, mais com pessoas que eu gosto e admiro, enfim. porque eu quero aproveitar aqui a deixa, né? O que que acontece muito, né? As mães me trazem, tem a mãe que não é tão tímida e tem o filho tímido, né? Então, por exemplo, pega uma criança ali pequenininha, né? Geralmente a criança pequenininha ela é simpática, né? Ela brinca, né? Mas as crianças tímidas, o que que elas fazem? Elas não conseguem socializar. Ela chega num ambiente, por exemplo, vai para uma festinha, ótimo exemplo. Ela vai no buffet, né? Vai no buffet, todo mundo tá brincando. Tem monitor, tem vários amiguinhos, todo mundo brinca, menos aquela criança. E aí, o que que as pessoas acabam julgando? Ah, aquela criança é uma chata. Mas chega em casa, essa criança socializa, ela consegue brincar, ela consegue. Eu vou dar um spoiler Para de aqui. dar spoiler, eu ia falar isso agora. Mas é que a Ione tá falando exatamente isso. Então vamos ler. Tem Ler. pessoas que confundem, pensam que somos metidos, arrogantes, Que legal. mas não, estamos mesmo morrendo de vergonha. É isso aí. Ótimo, É isso. ótimo. Eu até assisti um vídeo de uma psiquiatra, vocês devem conhecer aí, a Ana Beatriz. Então ela fala, posso falar dos ingleses? Ela fala assim que os ingleses eles são fóbicos sociais. Então, para a gente entender isso na prática, De uma maneira meio generalizada, assim, né? Para entender na prática, né? Então, no Brasil a gente já falou disso aqui uma vez. No Brasil, o primeiro medo, o grande medo da população é morrer. O segundo é falar ao vivo. Na Inglaterra, o primeiro grande medo de lá é falar ao vivo. Falar em público, Em né? público. Desculpa. Não, é ao vivo. Então ela fala assim, o maior crime que você pode cometer na Inglaterra é pedir informação para alguém. Porque eles vão ter tanta vergonha de te informar que aquilo vai fazer mal para a pessoa. Então eu sou um japa inglês, né? Beleza. E realmente, no fim, qual é a nossa grande impressão do inglês, né? Que ele é um cara... Como que a Frio, Anne né? falou? Frio. A gente acha que ele é Antissocial, que ela frio, falou? antissocial. Né? Foi isso que ela usou? Ela colocou Acham que a gente arrogante e metido. Metido, boa, era essa palavra que eu tava procurando. Então, no fim, a gente acaba julgando a pessoa, achando que ela é uma metida, né? Não quer cumprimentar. Mas, no fundo, não é isso. É que ela realmente não consegue, né? Que nem a criança que eu tô falando de 2 anos. Ela não consegue socializar. E não é porque ela é metida. É que ela não consegue. Então, a gente precisa ir trabalhando isso na pessoa, né? Não tô falando que a mãe não tem que ligar. Mas ela precisa entender, né? Que cada um é de uma forma, né? Continua, por favor. Que agora deu spoiler, eu tenho que voltar, né? É depois da Vanessa. Sempre fui muito... É a Ione mesmo. Sempre fui muito tímida. Quando criança tinha vergonha de comer meu lanche. Minha professora dava o dela pensando que não levei. E olha só que interessante esse comentário.
E aí ela provavelmente nem conseguia falar que ela tinha levado o lanche para a professora. Muito legal esse comentário, obrigado. A Marlene falou uma coisa legal, né? Ah, eu ia falar isso. Legal, obrigada, Marlene. Meu filho usou o teatro na cultura inglesa. É uma coisa que eu sugiro muito para os meus pacientes, teatro. Ajuda muito, porque aí eles estão em grupo, eles se acolhem, né? Muitos ali são tímidos, né? Até aproveitando, né? A maioria dos, segundo também essa psiquiatra aí, a maioria dos músicos e artistas, né? Eles são tímidos, né? Tanto que a gente escolheu essa música, né? Pensando nessa questão que o Du comenta que o vocalista ali do Biquíni, ele acha que é uma pessoa tímida. Ele tem todo jeito, né, de ser tímido. Então você vê a letra dele, né? Se foi ele que escreveu, eu não sei. Mas é bem de uma pessoa tímida, né? E o artista, por que ele sofre, né? Porque o tímido, ele espera esse reconhecimento do próximo, né? Então ele acaba sofrendo ali com a opinião do público, né? Porque ele espera esse retorno, né? Não é que ele não se importa, ao contrário, ele se importa demais, né? Aí a Marlene continuou mais para resolver a timidez. Ah, legal. E treinando inglês, ainda por cima fazendo as duas coisas. Vixe, ainda treinou mesmo a timidez. Bom, aí o filho dela hoje é bem desenvolto. Legal. Du, continua, por favor. A homeopatia dá qual importância aos sonhos? André. Pode ser tema para outro encontro. Pode mesmo, né, André? Pode sim. A gente chegou a fazer uma, né? Faz um tempo. Só sobre isso? Isso aí já. Nossa. É bom, né? A gente vai ficando velho, já esquece e toda novidade. Né? Mas eu acho legal a gente voltar. Eu tenho uma paciente que sempre me pede. Então, os sonhos são importantes porque, na verdade, dentro do funcionamento da nossa psique, né? Ele tem um papel... varia um pouquinho né, aí nas teorias, né? Mas uns dão mais importância, outros menos ainda, outros mais ainda, enfim. Mas ele tem uma importância grande, né? E quem eu estava falando, né? Do inconsciente pessoal, coletivo, enfim. Bom, aí vou falar o que acho que a gente observa como homeopata, né? Para homeopatia é sintoma, ponto, né? Não tem nem discussão. E conforme a gente vai atendendo os pacientes, e o paciente vai contando o que está acontecendo durante a consulta e depois ele conta o sonho. Se não for do inconsciente pessoal, porque aí é ele mesmo, né, que tem que trazer, né, o significado, menos a gente, mais ele, né? Mas se for do inconsciente coletivo, como são padrões de comportamento, né, e em geral mais primitivo, não no sentido pejorativo, né, mas um pouquinho mais básico, um comportamento um pouquinho mais, não sei se menos evoluído, também sou um pouco pejorativo, mas acho que é isso mesmo. E porque tem mais a ver com a natureza e tem menos a ver né, com a psique, vamos dizer assim, mais evoluída, né? E que não é demérito nenhum, todos nós sonhamos, todos nós precisamos muitas vezes lembrar de como, né, a gente deveria se comportar, né, dependendo da situação. E o sonho vem, né, muito para até a gente entender ou ter certeza até do que o paciente está trazendo, né, para a gente, porque a imagem traduz muito o que está acontecendo, né, com a gente e com o paciente. Né? A Clau entrou, beijo, Clau. A Clau falou, voltei, porque ela estava infelizmente clonaram a conta dela e ela passou por maus bocados e finalmente ela resgatou a conta do Instagram dela. Vanessa? Eu acho, vamos revezar. Eu acho que a gente tem que cantar mais parabéns e comer bolo para o doutor Eduardo acostumar. Trazendo chocolate, permito tudo. Chocolate me compra, né? Tem um pessoal, vou até falar uma coisa feia, né? Tem até um pessoal que sabe que
vem pedir alguma coisa assim e já chega com a caixa de chocolate. Ah, me faz aquele encaminhamento que eu tô... já chega com... Falo, não, pois não, é pra já. Não, é brincadeira. A Lelê, Se for indicado, né? Se for indicado, eu faço não. a Não Lelê fala, boa converso. noite, tia Tu. Ah, Meu Letícia. amor, linda, te amo. Ah, Eu eu sou sou tímida tímida. e o Tuzão é tímido. Lelê, conta Olha, mais aqui embaixo. é, Conta em que momento você acha que você é tímida. Conta um fato que você passou. Porque todo mundo também que olha pra mim fala, imagina que você é tímida. E eu sou muito tímida também. Então, conta pra gente, Lelê. E do Arthur também. A Vanessa falou, eu ainda tenho dificuldade de me expressar verbalmente, mas melhorei bastante depois de tratar com homeopatia quando criança. A Vanessa hoje é super desenvolta nas redes, né? Mas é isso aí, Ivan. No fundo, a gente sempre vai ser tímido, né? Só que a gente tem que ir treinando para conseguir desenvolver mais esse lado, né? interessante. Atualmente, quando eu fico muito angustiada e guardando Muito. muitas coisas para mim, o doutor Eduardo sempre me recomenda o Plus do mesmo medicamento que tomei quando era criança. Nossa, isso eu não lembro da gente ter conversado sobre isso, mas é muito interessante, né? Olha que interessante esse comentário, hein? Muito bom. Doutores, se esquecer de tomar a medicação, continua no momento que lembrar? Depende do caso, preciso perguntar. Geralmente essa pergunta é sobre o Plus. Se for sobre isso, escreve aqui embaixo pra gente, tá? Mas eu vou aproveitar essa oportunidade para falar já em geral. Faz de conta que a gente prescreveu ali o Plus de meia hora. Aí tomou a primeira dose, tomou a segunda dose. E entre a segunda e a terceira, faz de conta, esquece ali, né? Deu os 10 minutos e lembrou depois de meia hora. Verdade. Se for um intervalo curto, você pode retomar ali da terceira dose mesmo. Continua. Tá? Agora, se for longo, aí é melhor conversar com seu médico. Aí vai depender de como você evoluiu, né? Então, é individual. Ó, a Lelê falou assim, na sala de aula eu só falo com a professora, tenho vergonha de falar em sala de aula. Lelê, sabe o que eu passava? Quando eu tinha leitura. Gente do céu, você passava por isso? A professora queria ler... qualquer coisa. Né? Tinha que ler alto, né? Então, o primeiro lia, daí o segundo lia, sabe? Cada um lia uma frase, né? Gente do céu, quando eu chegava na minha fileira, eu começava já a tremer, já suar frio. Quando eu chegava perto de mim, então aí que eu passava mal mesmo, né? E eu ainda tenho dificuldade para ler, né? Aí que, nossa, saía assim. É isso que o filho fala, né? A predisposição. Né? E trabalho, né? Então, trabalho em grupo, né? Aquela pessoa que vai ter que falar lá na frente, né? Nossa, os adolescentes sofrem demais, né? Mas precisa ter o trabalho em grupo, né? Para a gente ir aprendendo a falar lá na frente, né? A Vanessa falou, detalhe, quando eu era criança, tratava outro médico homeopata. Né? Então você vê que os sintomas ali, né? Então, o que a gente pode fazer, né? Primeiro que a gente conversou aí, o autoconhecimento, né? Observar. A Valda eu não conheço, mas a Valda eu não sei, ela não tem cara de tímida. Ela Valda falou... tímida. Tímida. Que pena, só cheguei no final, ela falou. Depois vai ficar no YouTube e no Insta, né? É verdade, fica gravado. Eu tava lendo a Lelê, já tava dando spoiler. Então, vamos voltar lá. O que é importante? Esse autoconhecimento. Então, se conhecer, né? Primeiro, essa questão do... Por que a opinião do outro é tão importante, né, para mim, né? Então, ir levando isso para consulta, para a gente trabalhar nessas questões, né? E também resgatando coisas ali do passado, né? Que momento ali na minha infância, na minha adolescência? Um gatilho, né? Isso. Alguma coisa... Puxa, passei por um momento que foi muito marcante na minha vida e depois disso eu... E isso na homeopatia também é importante. Então, é muito legal isso na homeopatia, né? Porque aí a gente guarda, fica ali remoendo e a homeopatia traz isso, né? Ela ajuda a trazer, a trabalhar e parar de remoer junto, né? Com a medicação, né? Ou eu tive um irmão que me zoava a vida inteira, né?
Interessante. Então, de novo, a predisposição, né? Eu tive um irmão que zoou a vida inteira e não foi por causa dele que que eu fiquei tímida. Foi por isso que eu trouxe aqui. Depende do temperamento, né? Um vai ficar com raiva, o outro vai ficar magoado, o outro vai ficar tímido. Ou então o meu pai era muito bravo, né? E aí muito opressor, né? Em casa, e isso acabou me deixando mais tímida, né? Então a gente não pode deixar de visitar ali o nosso passado, tá? Eu fui depois de anos que eu tive coragem de falar para o menininho que eu acho bonitinho, não é para fazer isso, hein, Letícia? Depois de anos que eu tive coragem de ir lá falar para o menininho zoou com a minha cara, né? Ela pode fazer com 30 anos. Né? Com 30 anos ela pode. E aí eu nunca mais tive coragem de falar para outro menininho bonitinho que eu acho ele bonitinho. Então a gente tem que visitar esse passado durante a consulta, né? E conversando com o médico, né? Então, vamos voltar que tem alguns. Eu tava rindo aqui, porque a Letícia falou, a mamãe disse que tem vergonha, só não sabe do quê. Meu marido falaria assim para você, Cláudio. Isso sobre o Plus. Tomei às 19, saí para aula, só lembrei de tomar uma aula depois. Né? Agora também pode ser que tenha sido suficiente, por isso que a gente tem que... Cada caso é um caso, né? Tomei só 3 vezes e parei, eu volto a tomar meia hora. Depende, né? Se você já melhorou, 3 doses foram suficientes, continua. Só faz meia hora da noite, né? O plus durante meia hora, a sessão da noite, né? Agora, se não melhor... não, ficou fazendo falta mesmo. Aí eu preciso tomar mais vezes. A Nath falou, leitura por ordem alfabética. Se fosse por ordem alfabética seria ótimo, porque o S nunca chega. Leitura, tudo bem, imagina, para mim não. O problema é da tabuada. Viu? Viu? Cada um tem. Cada qual com seus defeitos. A Valda falou, muito! Eneide, aí eu acho melhor você conversar com o Eduardo, então, tá? Em particular, tá bom? Ok, realmente. Depende da evolução. A Deise falou, tenho falado sobre isso na terapia que faço, mas nunca pensei em tratar com homeopatia. Mentira. Verdade? Nossa. Não, você trazendo uma consulta. Não, é um sintoma importante, ainda bem que você está aqui trazendo ainda isso. Ainda bem que tem a live. Eu estava conversando isso com uma paciente hoje. Ela falou exatamente isso. Ela falou, olha, as lives estão fazendo eu pensar em trazer coisas na consulta que que legal. É muito bom, fiquei muito feliz. Que legal, que gostoso isso. Porque aí o tratamento anda mais rápido, né? Muito gostoso ouvir isso. A Andrea falou assim, a timidez também é sintoma? Desculpa, o oposto da timidez? A destimidez? Sim, André, depende. Não, vamos falar assim, se for a pessoa normal, desenvolta, né? Tudo bem. Isso, sempre tem o normal e tem... Agora tem aquela que tira a roupa em tudo. Isso, aí é sintoma. Aí é sintoma. Então, o equilíbrio não precisa, né? Olha a urânia. Agora, então... Uau. Nossa, que honra. Médica maravilhosa, gente. A Lourdes falou, eu sempre fui tímida. E olha só, o pessoal todo tímido que participa aqui conosco, né? Legal, muito bom. Vamos vencendo juntas. A Ione falou, eu tinha vergonha até do meu nome, porque eu não conhecia ninguém com nome igual ao meu. Não é tão incomum, Ione, né? Você vê que o meu nome era estranho, mas eu nunca tive vergonha. Você vê como é muito pessoal. E nem era sintoma, né? O Tuzão diz que fica tímido em tirar a camisa dele no parquinho quando está calor. Esse é muito comum. Obrigada por trazer isso, Lelê. Arthur, obrigado, viu? Menino, né? Começa a ficar calor, o que a mãe faz? A tia também faz isso, tá? Tira essa blusa, pelo amor de Deus. Tira. Calor. Você conhece alguém que também tem vergonha de tirar a camisa? Não, nunca vi. Tem uma pessoa que mora na minha casa que morre de vergonha também, Arthur. Tá aquele calorzão e eu fico pensando, ai meu Deus do céu, eu queria estar de top. Né? A menteada, então, a Sofia
só quer ficar de top, É né? Se a mesmo. gente pudesse, ela ficava pelada. E aí eu fico vendo esses meninos de camiseta nesse calor, né? Então você vê que muitos meninos realmente eles não querem tirar a camiseta de vergonha, né? Então a mãe tem que entender aí esse lado da criança e respeitar, né? Respeitar e também ver, é o que uma coisa que me passou aqui na cabeça. Às vezes também tem que ver se não tem uma ginecomastia, né? É. Tem que ver se também não tem um sintoma importante, né? Por trás disso, né? É. Desculpa, a ginecomastia, gente, é quando o menino tá entrando na adolescência e aí cresce o peitinho, né? Que a gente fala o peitinho, né? E aí o menino tem vergonha de aparecer o peitinho e do outro amigo zoar com ele. Que é super Mas raro acontecer, né? e ele só esquece que 80% dos meninos Também. tem ginecomastia. Então a chance do cara que tá zoando ele ter E não ter, só não ter tirado a camiseta, né? é 90%, né? A Yuni falou, Soraya é um nome lindo, meu não. Não, o Yoda é bonito Não, também. fala assim. Ah, Acho que chegamos, né? Ele não tem. não tem, tinha não. tudo. Não, ele não tem ginecomastia, isso eu sei que não tem, não. Eu sei que a vergonha Mas dele será que vergonha. mas será É que ela não tá vergonha falando? mesmo, não sei. A gente depois pode conversar sobre isso com o Arthur. Tá bom. Alguma coisa a gente lembra? Não, vamos fazer só esse resumo do, então, autoconhecimento, treino, né? A gente precisa vivenciar essas situações, tá, gente? Para não entrar nessa bola de neve aí do... Então, eu sou tímida e aí eu não enfrento as situações, aí eu fico mais tímida ainda e aí eu vou piorando e vou me fechando. A homeopatia te ajuda nesse autoconhecimento. Catalisa, né? E te ajuda a trazer essas memórias lá de trás e parar de ficar remoendo essas coisas ruins que já foram. E também te ajuda se houver um quadro agudo. Ai, amanhã eu tenho uma apresentação e não estou conseguindo me controlar. Ela também pode te ajudar nesse momento. Deixa eu só ler aqui o finalzinho aqui. Ela falou, ele não tem... Não. Já tinha lido. A Vanessa falou, eu sempre fui magra e não queria tirar o moletom. Também a gente só fica falando Então, de cada um. Aí tem vergonha de ser muito magrinho, né? Temos uma questão crônica e outros tantos sintomas. Eu sei que o medicamento deve considerar todos os sintomas, mas a cura vai do mais leve ao mais profundo. Chegará ao crônico mais antigo. Andréia, na verdade, o que a gente pode lembrar aqui é lá das leis de cura, né? Então, a gente vai melhorando do mais recente para o mais antigo. Acho que é isso que você estava comentando aqui. Então, a timidez, uma hora a gente vai chegar lá, né? Ela é um pouco mais antiga, né? Ela não vai melhorar aqui de imediato, porque como a gente melhora primeiro o que apareceu mais recente, né? Pode demorar um pouquinho mais. Mas uma hora tem chega o tratamento da homeopatia, muitas vezes, na minha opinião, é claro, ele chega numa não sei se encruzilhada é uma palavra boa, mas ele chega num momento que o paciente melhorou daquilo que ele fez ele buscar a homeopatia, né? E ok, alguns pacientes querem, né, aprofundar esse tratamento, né? E vem numa busca mais profunda, né? Que eu acho que é o ideal, mas enfim, aí depende da busca de cada um, né? E continuam, porque aí começam a tratar esses sintomas psíquicos que costuma tomar mais tempo, porque é temperamento é aquela reação meio que automática que você tem, então exige muito mais, né? Exige autoconhecimento, maturidade, vontade, força de vontade para você trabalhar, né? Essas questões. Então, às vezes fica parado. Aí depende muito do paciente, dos objetivos de vida, enfim. Mas é interessante essa pergunta. Aí ela falou, mas aí vão aparecer outros novos. Vão aparecer outros novos. Mas não quer dizer que não chegue, não. Eu sou uma prova... Essa minha timidez não foi... Eu fui vencendo mais pelo treino, mas eu já falei aqui numa live, eu não conseguia ler, gente. Eu realmente não conseguia ler nenhum trechinho em voz alta. Se tivesse alguém na minha frente, eu não conseguia fazer isso.
E aí teve um dia que eu tava lendo pro Du, e aí eu olhei pro Du e falei, nossa, Du, né? Você lembra disso? Não. Não, não é nossa Du agora. Não, Naquela eu sei, situação, eu falei, eu sei, nossa, eu Du, eu lembro. consegui ler. É, Né? foi bem significativo. Então isso não foi treino, Legal. foi realmente a homeopatia que foi me Foi ajudando. tratamento e você mesma, né? Autoconhecimento. Então tá bom. Gente, Boa muito, noite, muito, boa muito, noite, muito, boa muito noite. obrigada. Beijo para todos, bom descanso e até semana que vem. Obrigado a você, Van, pela presença. Obrigada, Van. Beijo. Beijo, gente. Bom Tchau, tchau. descanso. Tchau.